Bom, o primeiro tema que a gente vai abordar diz respeito à teoria geral dos direitos fundamentais. E vai ser, como eu disse na introdução, uma abordagem diferente. Nós vamos falar basicamente do direito à felicidade. Toda a teoria dos direitos fundamentais, ela tem como objetivo propiciar o acesso à felicidade. Todos nós temos o direito à felicidade. Qualquer pessoa humana tem direito à felicidade. E a felicidade é algo que nós perseguimos, temos alguns pequenos momentos de encontro com a felicidade, mas nunca logramos efetivamente alcançá-la. É uma busca do espírito humano, que é uma busca incessante, constante e de difícil êxito. Até porque nós sempre tivemos uma dificuldade conceitual. Afinal de contas, o que é felicidade? O conceito de felicidade ele é de tal natureza subjetivo que algo que para mim não faz sentido, para você de repente é a expressão da máxima felicidade. E a teoria geral dos direitos fundamentais busca propiciar isso, propiciar a felicidade sob o ponto de vista subjetivo. Então, por exemplo, ser feliz pode ser estar com outro, comungar com outro, conviver com outro, amar o outro. Esse outro, e é para isso que existe o sistema constitucional brasileiro, ele pode ser uma pessoa de sexo oposto ao meu, ou com o mesmo sexo que o meu. A busca da felicidade foi objeto de grandes deliberações do Supremo Tribunal Federal, quando o Pretório Excelso garantiu a equiparação dos direitos e deveres de uma relação heteroafetiva com uma relação homoafetiva. Então, se para aquele indivíduo a relação homoafetiva significa o estado de felicidade, bem supremo consagrado pelo nosso sistema constitucional, isso deve ser respeitado pela esmagadora maioria das pessoas que entende que felicidade nesse sentido é o consórcio afetivo com pessoa de sexo oposto. É muito difícil para o homem mediano entender que o conceito de felicidade de um não é necessariamente o conceito de felicidade de outro. Mas é para isso que existe o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico existe para democraticamente proteger as minorias de uma tentativa de imposição do conceito de felicidade por parte de uma maioria. Às vezes uma maioria esmagadora. Uma maioria avassaladora. Uma maioria que, apesar de avassaladora, não pode ser opressora. O fato de defendermos no sistema constitucional a busca pela felicidade, através da concretização desses direitos fundamentais que são apresentados aqui, não significa dizer que estamos violando o direito da maioria em detrimento de uma minoria. A isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dá o nome de posição contramajoritária. O Estado democrático de direito,
ele só será verdadeiramente democrático se os direitos das minorias forem efetivamente preservados. Preservar os direitos de minoria é essência democrática. Então, muita gente imagina que democracia é o regime onde a vontade da maioria prevalece. Não é nada disso. Democracia é o regime político que propicia a cada um a sua própria visão de felicidade. Desde que essa visão, claro, não venha a agredir outros bens jurídicos igualmente tutelados, como o direito à vida. Ah, eu me sinto feliz quando eu apresento sacrifícios humanos a Thor. Não, isso não. Isso já foge ao chamado princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade na visão germânica, princípio da razoabilidade na visão norte-americana. Não, mas preservar a liberdade de crença, a liberdade de opção sexual, a liberdade de autodeterminação, a liberdade existencial é a expressão da felicidade. Não importa a visão filosófica que você tenha da felicidade. E você pode ter as mais diversas visões, afinal de contas, desde 5 séculos antes de Cristo, nós estamos debatendo o conceito de felicidade. Em Atenas surgiram 3 escolas que pretenderam defender ou definir o que é felicidade. Mas todas as 3 tinham uma coisa em comum. Entendiam que aquele conceito que defendiam não era um conceito absoluto. Eu não sei qual é a sua visão de felicidade, mas certamente você tem uma. O primeiro filósofo grego que apresentou o conceito de felicidade foi Epicuro, 5 séculos antes de Cristo, em Atenas. Ele fundou a Academia Epicurista e para Epicuro, a felicidade consistia em ter. Quanto mais você possui bens, naquela época inclusive escravos, mais feliz você seria. A filosofia epicurista defende a ideia de que o vazio existencial é preenchido pela propriedade de bens. Então, quanto mais eu tenho, maior a abundância, e se eu vivo em abundância, eu sou uma pessoa feliz. É uma visão interessante, que resistiu a todos esses séculos e que hoje encontra nos shoppings os seus grandes templos de culto. Acontece que surgiu uma contracorrente, um filósofo chamado Diógenes, que entendia que a felicidade consiste exatamente no contrário. Diógenes defendia a ideia de que a felicidade consistia em não ter. Porque para ele, a infelicidade decorre do sentimento de perda. Então, se você não tem a experiência de ter, você não perde. E se você não perde, você é uma pessoa despreocupada, você não tem o que perder, você é uma pessoa, é um nômade, é uma pessoa, é um andarilho, é uma pessoa que vive um dia de cada vez e apenas com o mínimo necessário para a sua sobrevivência. E a felicidade para Diógenes era exatamente isso. Tanto é que ele vivia dentro de um barril de vinho e com muita frequência andava nu pelas ruas de Atenas. Não sentia necessidade de cobrir o seu corpo se não houvesse frio. A felicidade consistia exatamente em não ter. Ele tinha muitos discípulos, não pensem vocês que não. Interessante. Há quem acredite que a felicidade consiste em não ter, porque não tendo, eu não corro o risco de perder, não perdendo, eu não vou me sentir infeliz, porque a infelicidade decorre da perda.
Aí chegou uma terceira escola, ainda em Atenas, 5 séculos antes de Cristo, a Academia Zenoísta. E Zenon veio com um conceito interessante de felicidade. A felicidade consiste em ser. Porque para Zenon, aquele que é, ele não se ensoberba com a abundância, nem se desespera com a escassez. Porque ele está acima do ter e do não ter. Ele tem uma visão de vida que percebe, que faz perceber que o ter e o não ter são etapas necessárias da evolução do espírito. Que é saber, é necessário saber ter e é necessário saber perder. Mantendo uma frequência de autocontrole emocional, se distanciando das vicissitudes do ter e do não ter, não ao ponto de não sentir a ausência ou a abundância, mas ao ponto de sentir a ausência e a abundância com equilíbrio emocional. E aí a escola zenoísta. Eu não sei, sinceramente, qual das 3 academias mais te apetece. A epicurista, a diogeniana ou a zenoísta. Mas eu sei que você busca a felicidade. E a teoria dos direitos fundamentais, ela tem como principal mote propiciar o acesso à felicidade. Então, se você é desses epicuristas, você vai estudar com muito afinco o direito à propriedade. Se você é desses diogenianos, você vai estudar com muito afinco o direito à igualdade. Agora, se você é zenoísta, o que mais vai te interessar é o direito à vida. Não importa qual seja o direito fundamental que mais te apetece. O que importa é que você perceba, desde já, que a teoria geral dos direitos fundamentais apresenta instrumentos, nem sempre eficazes, infelizmente, mas apresenta instrumentos que te permitam o acesso à felicidade. Quando o artigo 1º da Constituição, no seu 3º inciso, apresenta a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, o que é a dignidade da pessoa humana, senão a pessoa humana feliz? É dentro dessa lógica jurídico-filosófica que toda a teoria dos direitos fundamentais foi concebida e sofreu uma evolução, sem dúvida, uma evolução significativa, uma evolução que longe está de terminar. O processo de evolução da concepção da teoria dos direitos fundamentais é dinâmico e intenso. Mas tem um marco histórico, sem dúvida, tem um marco histórico. Aliás, possui marcos históricos. Encontros, felizes encontros do povo com poder político. Às vezes esses encontros foram fugidios, mas foram suficientes para uma degustação de um manjar delicioso, que é o acesso à liberdade. Que é uma outra ilusão, né? Mas que é um dos pilares das garantias fundamentais. Vamos lá, vamos tratar desses encontros pontuais, ainda que efêmeros, mas que deixaram seus frutos, que estabeleceram algumas raízes. Observe bem. O primeiro grande encontro se deu na Inglaterra com a Magna Carta, imposta pelos barões
ao João Sem Terra, ao rei. A Magna Carta de 1215, ela é o primeiro instrumento jurídico que limita o poder real. Limita o poder real no sentido de propiciar algumas liberdades públicas e, sobretudo, limita o poder real de tributar. É o primeiro documento que efetivamente limita a capacidade tributária do Estado. Essa talvez tenha sido a participação, a contribuição da Magna Carta mais efetiva. 1215. É claro que eu não tenho a menor pretensão de que você entenda como pensava o homem inglês em 1215. E nem tente fazer isso, porque você não vai conseguir. Os parâmetros culturais que você possui hoje simplesmente impedem você de ter essa percepção. Você pode estudar os comportamentos, os hábitos, você pode assistir inúmeros filmes, ler dezenas de livros, que ainda assim você não vai entender como efetivamente pensava o homem de 1215. Como daqui a 200, 300 anos, por mais que as pessoas se esforcem, não vão conseguir entender como nós pensamos no início do século XXI. O que efetivamente nos move. Às vezes nem nós mesmos percebemos isso. É necessário um caráter de abstração absurdo para percebermos efetivamente o que nós pensamos. E se é que pensamos alguma coisa, se é que temos uma posição minimamente original sobre alguns temas. Mas o fato é que esse homem não conhecia, não imaginava nos seus sonhos mais deletérios o que efetivamente significa liberdade. Era como aquela raça de formigas que nasce escravizada por outra espécie de formigas e que simplesmente não saberia viver se não fosse escravizada. O fato é que esse foi o primeiro tímido passo para uma mudança de paradigmas, para uma visão diferenciada. Tivemos outros já concretizando alguns ideais iluministas franceses. A Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, em 1776, e a Constituição de 1787 dos Estados Unidos da América, até hoje, com seus 7 artigos e mais as suas 26 emendas, propiciaram uma visão mais concreta da isonomia de tratamento, da liberdade, enfim. O que é curioso, o colono norte-americano, ele tinha basicamente a visão do homem inglês, que era a sua referência. Afinal de contas, as colônias foram ocupadas pelos ingleses. Mas com a influência do iluminismo francês e com a visão disciplinada do povo inglês, associando esses dois requisitos antropológicos, cria-se um caldo que permite, que nutre ideais de liberdade, igualdade e fraternidade concretamente. A partir daí, nós tivemos outras experiências, como a Revolução Francesa, que eclode em solo francês, mas baseada nos ideais da Constituição norte-americana. Um processo que começa em 1789, mas só se consolida na Europa em 1830. Tivemos a Constituição Francesa, 2 anos depois, como substrato da Constituição norte-americana, uma Constituição que não impediu o período de Império Napoleônico, ainda não havia força suficiente para isso. E há um marco interessantíssimo em 17, no México, que é a Revolução Mexicana, que traduz o encontro do povo mexicano com o poder efetivamente. Então, no direito comparado internacional,
nós tivemos várias sementes onde os direitos fundamentais começaram a efetivamente produzir efeitos concretos. E no Brasil? Se fizéssemos um estudo das diversas constituições que o Brasil já possuiu, se fizéssemos uma análise histórica dos textos destas constituições acerca dos direitos e garantias fundamentais, nos surpreenderíamos. Certamente nos surpreenderíamos, porque todas as constituições brasileiras, todas, sem exceção, tinham no seu texto uma preocupação, às vezes até muito enfática, com a apresentação dos direitos e garantias fundamentais. Pois eu fiz essa pesquisa e me permito trazê-la aos senhores, para que os senhores, estarrecidos como eu, acompanhem a hipocrisia constitucional do Estado brasileiro em determinadas épocas. Se não, vejamos. Assim, eu ainda tenho que citar aqui a Constituição Alemã de 1919, a Constituição de Weimar, que também foi um marco histórico de evolução dos direitos fundamentais. Nós tivemos uma Constituição brasileira, a Constituição de 34, que foi inspirada na Constituição Alemã, na Constituição de 19, na Constituição de Weimar. E realmente é um marco no direito comparado internacional de consolidação dos direitos fundamentais. Na verdade, o primeiro Estado que efetivamente constitucionaliza os direitos fundamentais é a Alemanha, com a Constituição de Bonn, de 1948, e com os posicionamentos ao longo da segunda metade do século XX da Corte Constitucional Alemã, no que se refere à jurisprudência germânica. Mas, agora sim, vamos tratar das constituições brasileiras. Olha que interessante. Em 1824, como os senhores sabem, a Constituição de 1824 é a única Constituição monárquica que o Brasil já teve, uma Constituição semirrígida. O artigo 178 dessa Constituição deixa clara a sua semirrigidez, e uma Constituição onde havia um poder acima do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, um poder moderador, e o titular desse poder moderador era o imperador. Apesar de ter o nome bonitinho de poder moderador, não era moderador coisíssima nenhuma, era um poder impositor. Na discussão entre os poderes prevalecia não a vontade do Supremo Tribunal Federal interpretando a Constituição, mas a vontade do imperador. E observem aqui, olha que coisa interessante e idiosincrática ao mesmo tempo. Uma Constituição que tinha como principal instituição social a escravidão da raça negra, possuiu um artigo, o artigo 179, que está aqui descrito a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, com Z mesmo, brasileiros com Z, que eu copiei do original do texto, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. E aí, subsequentemente ao caput do artigo 179, eu tenho 35 incisos. Um deles, inclusive, falando de igualdade. É muita hipocrisia, né? O indivíduo que vivesse nessa época, e que estivesse em outro país, e que lesse a Constituição brasileira, ia achar que o Brasil vivia uma democracia sem precedentes no mundo daquela época. Uma democracia no estilo norte-americano. E isso, é claro, não era verdade, né?
A Constituição que sucedeu a Constituição de 1824 foi a primeira carta republicana, em tese, promulgada, a Carta de 1891, que repete, que assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Apesar de ser uma Constituição republicana, ela não ousa colocar a igualdade no caput do dispositivo, que tem 31 parágrafos relacionando os direitos e garantias fundamentais. E uma coisa que é interessante a gente perceber é que a isonomia, ela efetivamente não era uma realidade. Apenas homens, mulheres não, e assim mesmo homens que tivessem uma renda anual comprovada superior a 100 mil réis, podiam exercer o direito de voto. Uma Constituição que, sob sua égide, sob seu império, sob a sua vigência, todas as eleições, todas, sem exceção, foram fraudadas. Embora os direitos políticos constassem aqui da relação dos direitos fundamentais. Mas há uma característica interessante na Carta de 1891, que é o artigo 78 dessa Constituição, que afirma que a especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece, dos princípios que consigna. Cria-se pela primeira vez no sistema brasileiro uma norma de extensão de direitos fundamentais, reconhecendo esse texto constitucional expressamente a existência de direitos fundamentais que não estejam consignados textualmente na Carta, mas que estejam consignados em tratados internacionais, em leis, em normas infraconstitucionais e que igualmente possuam status não de direitos constitucionais, não de normas constitucionais, mas de direitos fundamentais. Sem dúvida, um avanço. Segue-se a Constituição de 1891, a Carta de 1934. Essa Constituição de 1891 sofre uma única emenda, a emenda número 1 de 1926, mas essa emenda não é suficiente para que ela atenda aos anseios de uma época de luzes, a Belle Époque, uma época de produção intensa de estudos científicos, de jurisprudência germânica, norte-americana, em relação à necessária evolução dos direitos fundamentais. E a Carta de 1934, ela vem com esse objetivo. Tanto é que é uma Constituição que repete o direito de petição, que é um remédio constitucional que surge na Carta de 1891, perdão, de 1824, repete a ação de habeas corpus, que surge na Carta de 1891 como remédio constitucional. O habeas corpus como ação surge no Código de Processo Criminal de 1842, mas como remédio constitucional na Carta de 1891 é repetido na Carta de 34 e ainda cria um outro remédio constitucional, que é o mandado de segurança, para tutelar todo e qualquer direito líquido e certo não amparado por habeas corpus à época. E a Carta de 34, então, vem sob os auspícios, né, de um Estado efetivamente democrático, uma Constituição extremamente democrática. Eu diria que foi a primeira Constituição verdadeiramente democrática que o Estado brasileiro possuiu. Claro que dentro do conceito relativo de democracia à época,
Porque a Carta de 34 previa censura, previa licença aos meios de comunicação, mas apenas refletindo os anseios sociais, os freios sociais da época. A Carta de 34, então, vem a lume e, observem, no seu artigo 113, o que vocês estão reparando, né? Os direitos e garantias fundamentais estão lá sempre nos artigos 100 e pouco, né? de 1891, artigo 72, 79, está sempre do meio para o fim da Constituição, né? A Carta de 88 é a primeira que coloca os direitos e garantias fundamentais no início do texto constitucional, como que dando um recado claro, né, de que privilegia os direitos e garantias fundamentais. Tem grande ênfase nos direitos e garantias fundamentais. Mas voltando à Carta de 34. A Carta de 34, no seu artigo 113, reza o seguinte: a Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, eu achei isso ótimo, a subsistência, a segurança individual e a propriedade nos termos seguintes. Quer dizer, acrescentou aqui, em relação às constituições pretéritas, o direito à subsistência. O direito ao trabalho, né? Trabalho. Essa época Getúlio estava no poder, e Getúlio um trabalhista convicto. E, subsequentemente ao artigo 113, nós temos 38 itens que relacionam o que a Constituição de 34 chamou de direitos e garantias fundamentais. Um verdadeiro balaio de gatos, né? Não havia preocupação técnica, nunca houve, de se classificar os direitos e garantias fundamentais em direitos individuais, coletivos, meta-individuais homogêneos, políticos, nacionalidade, direitos sociais. Não, nunca houve essa preocupação. Era um grande balaio de gatos, onde tudo ali possuía as mesmas características. Como vocês sabem, a Carta de 34 não durou muito tempo. Getúlio Vargas teve uma dificuldade de conviver com o Estado democrático, com a ideia de discutir as decisões, e aí dá um golpe em 1937 e efetivamente outorga uma Constituição. Portanto, a Carta de 37 era uma carta que não deveria fazer nenhuma menção a direitos e garantias fundamentais, porque foi uma Constituição outorgada, uma outorga política. E como nós sabemos, quando a Constituição é outorgada, embora o povo seja titular de direito do poder constituinte, ele não é titular de fato. Tudo é feito em nome dele, por ele, para ele, mas sem a participação dele, povo. E a Carta de 37, denominada de polaca, porque é uma cópia da Constituição polonesa, é uma Constituição draconiana. Mas não obstante seja uma Constituição draconiana, por incrível que pareça, hipocritamente, ela tem dispositivo tratando dos direitos e garantias fundamentais. Como eu já ultrapassei o limite razoável de tempo, a gente vai parar um pouquinho aqui, você toma um café, daqui a pouco a gente volta para continuar esse nosso bate-papo. Até já.